livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Obrigado. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 10. Você achou? Diga amém. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e que tinha avisado e guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e disse: não me fareis saber quem de vós é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, rei meu senhor, o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu fala na câmara de dormir. Então disse: vai, veja onde ele está, e eu quero que vocês o tragam. E fizeram assim saber, dizendo: eis que está em Dotã. E enviou para lá carros, cavalos, um grande exército, dos quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, com carros. Então disse o moço: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque maior é o que está conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos do moço para que. Peço-te que abra os olhos do moço para que. Então o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de. Te assenta aí. Se você crê no profético de Deus, diga para o irmão do seu lado assim: ó, Deus vai abrir a tua visão. Deus vai abrir a tua visão. De novo, 1, 2, 3. Deus vai abrir a tua visão. Querido, o que é visão? Depende. Se você for numa empresa, você vai entrar lá na recepção, a empresa que é organizada, você vai ver que tem uma plaquinha lá: missão, visão, valores. Qual é a missão daquela empresa? Qual que é a visão daquela empresa? Quais são os valores daquela empresa? O que é visão? A visão daquela empresa é aonde ela vai chegar. É onde eles estão trabalhando, não somente na manufatura, na fabricação, no desenvolvimento dos seus produtos, mas o que como missão eles têm a missão de poder chegar, onde eles querem chegar, qual que é a visão de futuro, qual será o propósito daquela empresa com os valores, com os recursos, com os lucros que ela tem. Porque uma empresa, se ela tem a visão somente de gerar valor a ela não está exercendo o seu verdadeiro papel. Porque a empresa ela não pode somente lucrar para si, mas em todo local que ela está no seu âmbito, ela tem que haver um desenvolvimento. Ela tem que gerar valor e crescimento para aquela região. É por isso que existe um termo dentro da administração que chama-se stakeholders. Por quê? Porque são diversos fatores que compõem o crescimento, o desenvolvimento. Eu vou usar um exemplo prático aqui para você, muito claro. Vocês podem observar aqui no setor que o setor estava crescendo, Deus abençoando. Mas o fator daquele mercado sair daqui ali para a esquina
vocês viram o tanto que agregou aqui na região. Houve um desenvolvimento tão grande, algo tão extraordinário, que teve até necessidade, né, devido ao fluxo de carros que estava passando, a prefeitura entendeu que havia uma necessidade de fazer toda uma reestrutura asfáltica. A infraestrutura da região deveria ser desenvolvida para não ter problemas futuros. Por quê? Porque sabe que se for nessa mesma proporção, vai se crescer extraordinariamente. Então, eles já chegaram e falaram, não, já vamos mexer nisso aqui, já vamos trabalhar. Deus foi tão fiel. Irmão Leandro, irmão Hernando, já não é bobo, já foi para ali, já foi lá, né, varão? Já começou a correr para lá. Daqui a pouco, uma gama de outros comércios começaram a chegar. Por quê? Porque uma empresa gerida, bem administrada, ela vai fazer isso. Ela vai crescer. E sabe o que eu mais glorifico a Deus? É que muitas respostas às nossas orações, elas começam a ser concretizadas. Por quê, pastor? Porque antes que tudo isso acontecesse, Deus nos deu uma visão aqui de oração na madrugada. Deus usou profetas para falar conosco que eu vou crescer aquele lugar. Eu vou abençoar aquele lugar. Semana passada eu estava visitando alguns irmãos aqui na região orando. E eu conheci uma pessoa que está investindo muito aqui. Uma pessoa falou assim, está vendo esse pastor aí? É o pastor que ora por todos os comércios aqui da região. Abençoa. Ele falou assim, então vamos lá orar no meu comércio também. Por quê? Porque eu estou investindo muito aqui, estou comprando terrenos aqui, estou construindo diversos galpões e ainda ninguém foi orar e eu preciso que se faça uma oração. Aí a gente manda pedreiro descer de cima, anda lá de cima do andaime, começa a orar, ministrar. Por quê? Porque sabe que onde tem a bênção de Deus, alguma coisa tem que acontecer. Você está comigo? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Querido, a visão ela define você. Você faz a visão e a visão define você. Essa palavra não é minha. Essa palavra é de Miles Monroe. Você faz a visão e a visão define você. Alice, no País das Maravilhas, diz que quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar que ele chegar, ele está lucrando. Você nunca deve permitir que você apenas desfrute do projeto de alguém. Você deve aprender a desfrutar e a construir os seus projetos. Os seus propósitos, os seus planejamentos. Pastor, mas eu não tenho condição, mas eu não tenho recurso, eu não posso. Realmente você não tem, você não pode, você não é. Mas o apóstolo Paulo ensinou um texto muito claro para nós. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem serve esse Deus aí? Quem serve? Quem serve? Eu dou uma pausa nesse texto aqui e eu fico olhando, como é que pode o evangelho sair de lá de Jerusalém? Nós estamos estudando isso aqui na escola teológica. O evangelho sair lá de Jerusalém, com um povo que falava somente hebraico e aramaico, e chegar o evangelho lá na cidade de Corinto. O evangelho chegar lá na Macedônia. O evangelho chegar lá na Grécia. O evangelho chegar lá na Galácia. O evangelho chegar lá em Roma. O evangelho chegar na Pisídia, na Antioquia. O evangelho chegar em Creta. Por quê? Porque o Espírito Santo havia dado visão aos homens para que eles pudessem concretizar aquele propósito. Essas são as visões. Agora eu quero falar de uma visão chamada visão espiritual. Diga comigo, visão espiritual. Aquilo que você realmente não consegue enxergar com os seus olhos. Por que muitas vezes nós desanimamos de tudo na nossa vida? Porque nós não aprendemos a lutar com as armas do céu. Que é isso, pastor? Realmente. Muitos de nós somos preguiçosos na busca dos dons espirituais. Muitos de nós não queremos jejuar. Ah, pastor, quando eu levanto da cama, que vem aquele pão com manteiga, aquele bolinho passado da manteiga, aquele cuscuz com ovo, aquele café gostoso, misericórdia. Parece que eu estou revelando a mesa da irmã Lucia aqui. O irmão Antônio já está lambendo os beiços ali, varão. Né? Você chega lá, a mesa é farta. Já foi lá, varão? Vai lá uma hora, convida ele, varão. Vai lá uma hora para ver que é verdade. Né? Você chega lá, o negócio é bom. Você chega lá na casa da irmã Selminha, aquelas pamonhas fritas lá na hora. Meu Deus, meu pai, tem misericórdia. Os negócios é bom. A casa dos irmãos aqui, você faz uma visita surpresa na casa da irmã Maria, parece que ela nunca é pega de surpresa. Tem sempre uma brovidade lá, varão. Tem sempre uma coisa boa lá escondida lá dentro daquele forno. Ela vem trazendo, vem com tudo, irmão, né? Você chega na casa da irmã Cida, tem lá aqueles pão de queijo. Todo mundo, graças a Deus, Deus sim abençoado o nosso povo. Todo o nosso povo é suprido aqui. Você pode dar um glória a Deus? Mas veja bem uma coisa, você tem que ter propósito, profeta. Ou profetiza do Senhor, você tem que tirar um momento com Deus também.
O Rangel antigamente fazia até tapioca na casa dele. E convidava. Hoje ele não faz mais não. Nem convida mais. Sabe? De primeiro. Primeiro fazia. Fazia uma tapioca lá e chamava nós. Agora não sei se ainda tem. Mas deve ter. Você tem que aprender que as armas do céu, elas não se usam de forma racional. E muitas vezes o adversário cria situações, ele cria artimanhas para fazer com que nós percamos a nossa paciência e, por sua vez, a nossa fé. Você pensa que o adversário já vem chutando o portão, chutando balde, chutando, né? Não, ele vem de forma sorrateira. Ele usa uma resistência do chuveiro queimado a hora que você mais precisa tomar um banho quente. Ele faz acabar o gás justamente na metade do almoço, a hora que você sabe que precisa comer. Para quê? Para primeiro tirar a sua paz. Satanás é estratégico. Satanás conhece você talvez mais do que você mesmo. O diabo não dorme, irmão. O diabo não dorme. Se você pensa que o diabo dorme na hora que você dorme, não. Ele não precisa dormir. Quem precisa dormir somos nós. O adversário, ele começa a criar algumas circunstâncias, algumas situações para tentar demover você da fé, para tirar a sua paz. Porque ele sabe que se tirar a sua paz, ele sabe que ele te domina. Aí você dispara a falar com a boca igual uma metralhadora. Quem não tem sabedoria começa a blasfemar, começa a plaguejar. Outros que não têm libertação na vida começam até a xingar. A Bíblia diz que da nossa boca não pode sair nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que for promovida para edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja para promover edificação. Pastor, como é que consegue? É difícil. É aquela fechada no trânsito que você toma. É aquela buzinada indecente, que você só falta mandar para a sala de estar. Né? Ai, meu pai, tem misericórdia. O adversário sabe como que tira a paz. O adversário sabe como é que provoca o pânico. E aí, quando isso acontece, a bênção, muitas vezes o anjo está trazendo a sacola, só falta colocar na palma da tua mão, aí você perde a tua bênção, profeta. Aí você abre a boca, você volta para o final da fila. Você perdeu a bênção. Por quê? Porque existem momentos que o Senhor permite com que a provação venha sobre nós, para mostrar verdadeiramente quem é Ele na nossa vida. Você entendeu? Não, eu vou te explicar de novo. Muitas vezes Deus permite a provação vir sobre nós, para que nós entendamos quem é Ele na nossa vida. Você entendeu? Dá glória a Deus. É da vontade de Deus que toda esta igreja seja abençoada. A bênção do Senhor não vem só para Antônio, para Maria, não. A bênção do Senhor, ela vem para todos. E isso não são palavras minhas, porque a palavra diz assim no livro de Isaías 44, versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Você entendeu? É da vontade de Deus que a bênção que Ele derrama na sua vida, ela não fica parada sobre a tua vida. Você será abençoado, seu neto será abençoado, seu bisneto será abençoado, seu tataraneto será abençoado. Quando alguém pronunciar o teu nome e o teu sobrenome, reconhecerá que a bênção de Deus está sobre a tua vida. Você crê? Dá glória a Deus aí, meu irmão. O texto aqui está nos ensinando algo forte. Que isso, pastor? Meu irmão. Eu estava orando hoje pela manhã e o Senhor me falou sobre isso. No momento da minha oração pela manhã, o Senhor me mostrou algo grandioso dentro dessa palavra. Para você que nunca leu esse texto, deixa eu só explicar a você o que está acontecendo aqui. No norte de Israel, era como assim, Goiás e Tocantins, para você entender. Tinha um país chamado Síria. O povo que gostava e gosta de fazer guerra com Israel.
É coisas antigas, é batalhas antigas, eles estão o tempo todo guerreando. E chegava um momento que o rei da Síria fazia um planejamento de guerra. Eu não sei se você já viu como é que é um mapa de sala de guerra, mas tem um mapa que fica no meio da sala dos comandantes da marinha, da aeronáutica, do exército. E eles traçam as suas estratégias a partir daquele posicionamento. Então nós vamos colocar o entroncamento aqui, nós vamos fazer aqui, nós vamos colocar um gargalo aqui, nós vamos travar aqui, ó, essa parte vai ficar aqui, os atiradores vão vir daqui, ó, vai vir daqui de cima, a aeronáutica vai vir, vai soltar as bombas nesse local. Enquanto isso, os marines, os artilheiros navais vão sair do mar aqui, e vai ser dessa forma. O submarino vai lançar um tomahawk aqui na frente para fazer com que eles recuem. Enquanto isso nós vamos mandar os drones daqui. Eles têm tudo um aparamento. Só que nesse tempo aqui é tudo na espada, é tudo nas adagas, é tudo nos escudos, é tudo com os arqueiros, é tudo primitivo. A guerra era feita olho no olho, espada com espada, escudo com escudo, arqueiro com arqueiro. Nesse tempo é tudo dessa forma. Nós estamos falando acerca de pelo menos aí 800, 900 anos antes de Cristo, 3.000 anos atrás. O rei da Síria chamava os seus homens, entrava na sala de guerra e falava assim: nós vamos colocar o acampamento em tal lugar. Aí, quando eles se posicionavam e levantavam para sair com os seus cavalos, Eliseu levantava de madrugada, ia lá no palácio do rei e falava: ó, pois não, Eliseu, o exército hoje tem que ficar todinho guarnecido dentro do quartel. Para onde você pretendia ir? Eu pretendia ir fazer treinamento lá em Itaú. Não vai. Por quê? Porque o exército da Síria está naquele lugar. Que isso, Eliseu? Não vai lá não. Então o rei pegava um mensageiro disfarçado e colocava ele montado num cavalo e falava assim: vai em tal lugar e vê para mim o que está acontecendo. O homem voltava e falava assim: ó, o exército da Síria está lá em peso. E aí o pessoal falava: realmente Eliseu está com razão. Daqui a pouco o rei da Síria traçava novamente e falava assim: olha, vamos estar em tal lugar. E eles desciam. Quando eles saíam para ir no local, Eliseu ia lá para o rei: ó, rei, não permita o exército sair. O exército da Síria está em tal lugar. Todo o planejamento do rei da Síria frustrava. Todo propósito de guerra, todo embate de guerra, todo inventário de guerra, todos os custos da guerra estava complicado. Porque antes deles se levantarem para guerrear, Deus já entrava dentro do quarto de Eliseu para falar com ele. Que isso, pastor? É o grau de intimidade. Eu creio nessa intimidade na vida do homem e na vida da mulher de Deus. Eu creio que Deus é capaz de falar comigo e com você em espírito. Eu creio que Deus ainda tem capacidade de entrar dentro do teu quarto. Eu creio que Deus ainda tem capacidade de visitar os teus sonhos. Eu creio que Deus tem capacidade de fazer muito mais do que você está pedindo, do que você está pensando. O texto está nos ensinando que Deus entrava dentro da câmara de dormir. Por que câmara de dormir? Dentro do quarto onde o profeta dormia. Deus falava com ele. E chegou um momento que o rei da Síria começa a fazer as suas reuniões. Isso deveria ser exterminado quem entregava. Quem de vocês aqui fala com o rei de Israel? Quem daqui manda um WhatsApp lá para baixo? Quem está me mandando e-mail? Quem é que está inventando? Quem é que está falando? A gente acaba de falar as coisas com vocês aqui. Quem é pelo rei de Israel? Deus é tão tremendo quando faz algo extraordinário na tua vida, que até quem não gosta de você fica sabendo. Até quem não gosta de você fica sabendo. Ele está falando sobre o exército da Síria. A Bíblia está dizendo que os homens da Síria, os servos da Síria, está dizendo assim: não, meu Senhor,
naquela terra tem um profeta por nome de Eliseu. E tudo que o Senhor fala na tua câmara de dormir, ele fica sabendo lá. Glória a Deus, aleluia. Existe um dom chamado ciência e conhecimento. É quando Deus fala conosco algumas coisas que hão de acontecer. Isso é um dom espiritual. Neste tempo, o profeta representava Deus na terra. O profeta não titubeava com as suas palavras. Nos nossos dias chama ciência e conhecimento. É uma palavra de ciência e de conhecimento que Deus nos dá e fala, ó, o Senhor está falando tal coisa. Recentemente eu fui pregar numa vigília em Anápolis com quase 2.000 pessoas. E no caminho eu estava indo e falando, Senhor, me dê uma palavra, me dê uma palavra. O Senhor não me falou pela madrugada, o Senhor não me falou durante o dia. Eu estou aqui na estrada, o Senhor ainda não me falou, eu ainda não me falou. Por quê, pastor? Porque tem hora que a gente estuda, prepara. Mas tem hora que Deus quer mandar uma comida fresca. E não pode ser comida requentada. E eu entrei pela chácara, eu entrei pelo local e ali é nada. E a palavra não vinha, eu falava, meu Deus, e agora? E a dificuldade que é para você abrir a palavra e começar a pregar no momento, meu Deus, e agora? Quando o pastor me chamou, vem, pastor Silas, trazer a palavra, o Senhor me revelou a palavra. E eu comecei a pregar aquela palavra, ainda que um tanto lento, porque era algo que há muito tempo eu não havia ministrado. O Senhor me revelou de imediato e eu comecei a falar, a ministrar sobre aquela situação. Ninguém ousava pronunciar uma palavra, nem glória a Deus. Aí você fica preocupado. Senhor, será que realmente era essa palavra mesmo? Será que eu não estou errado, não? Daqui a pouco a glória do Senhor tomou de conta. Deus visitou o seu povo. Deus avivou o seu povo, Deus falou com o seu povo. Um pastor que chegou, colocou a mão no meu ombro, pastor, o senhor terminou de orar, vai até aquela família ali e ora por aquela família, porque não ora por aquela família. Fomos lá, ministramos, oramos. O pastor da igreja não me conhecia, pegou o microfone e falou assim, olha, há mais de 20 anos atrás, eu tive a minha vida transformada por causa desta palavra que foi ministrada aqui hoje. Eu sinto que toda esta igreja hoje está recebendo um renovo de Deus, uma transformação de Deus por causa desta palavra. Porque é esta palavra que nós precisávamos ouvir. Antes de eu sair de casa, eu abri a palavra pela fé e saiu esta palavra, e eu entendo que Deus falou com o seu povo da forma que Ele queria. Eu vou saindo pela lateral da casa, eu vejo a dona da casa, o Senhor falou para mim, coloca as mãos sobre os rins dela, ora por ela. Porque, Senhor, os rins dela estão parados. Chamei minha esposa, vem cá, ora aqui. Fala com as minhas irmãs, eu posso orar pela irmã? Os rins da irmã estão parando. Ela, sim, como é que você sabe? Eu falei, o Senhor manda orar por você. Não é eu, é o Senhor. Nós colocamos as mãos ali juntos, oramos, ministramos. Entendemos que essa era a vontade de Deus para aquele momento. Deus visitava a sala do profeta para falar o que estava acontecendo, para que não trouxesse destruição para o seu povo. Esse rei fica agoniado, esse rei fica desesperado, e ele fala assim, eu quero que vá buscar esse homem agora. Aonde é que ele fica? Ele mora em Dotã. Então eu quero que traga. Não pediu autorização, não buscou diplomacia, não teve negociação, simplesmente levantou e invadiu o território
território de Israel e ficou em volta da onde ficava o profeta Eliseu. O cerco fechou. Não tinha saída. E o profeta, pastor, está dormindo. E o profeta, pastor, está dormindo lá na casa dele. A Bíblia diz que não foi uma meia dúzia de cavalo. Foi um grande exército que vieram de noite e cercaram a cidade. Ninguém entra e ninguém sai até que a gente pega o Eliseu. O moço do profeta, o secretário do profeta, o cozinheiro do profeta, o homem que lavava a roupa do profeta, o homem que ajudava o profeta, o homem que deitava a água na mão do profeta para ele lavar a mão, lavar o rosto, escovar o dente. O moço do profeta levantou de madrugada e saiu. Quando ele levanta e vai saindo, ele começa a ter uma definição. Ele reconhece pelas fardas, pelas insígnias, pelos botões, que aquele não era o exército de Israel. Então ele anda por toda a cidade e ele analisa que algo não está muito bem e algo está tirando a paz da cidade. Então ele volta e dá um grito: ai, meu Senhor! Ai, meu Senhor! O que faremos? O que a gente vai fazer? É a pergunta que todos nós fazemos quando estamos cercados pelas circunstâncias e as adversidades. Você já reparou que cada um reage diante reage de uma forma diferente diante da adversidade? Tem um que reage com uma batedeira no coração. Tem outro que a ansiedade é tanto que ele começa assim, ó. Pastor, quando eu estiver passando nessa estrada, o que eu faço? Esse moço correu e avisou o profeta. O que o profeta fez? Não temas não. Quê? Não temas não. Maior é o que estão conosco do que o que estão com eles. Você deve ter segurança na certeza do que eu vou te falar. Não estou te contando história. É a palavra do Senhor que me ensina que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E o que ele faz? E os livra. É Salmo 37:5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O apóstolo Paulo está indo em direção a Roma, preso. A tempestade é tamanha. Ele tem uma percepção de que não está nada bem, o marinheiro não está sabendo administrar o timão do navio. Então ele começa a orar ao Senhor e o Senhor fala para ele: olha, Paulo, fala para ele que ninguém vai morrer. Vai perecer tudo, mas ninguém vai morrer. Então ele vai até um dos guardas e fala assim: ó, pode ficar tranquilo, vai perder tudo, mas ninguém vai morrer. Cala a boca, rapaz, você está preso. Ninguém vai morrer. O Senhor me falou, ninguém vai morrer. Você precisa ter confiança e certeza no Deus que você serve.
Você precisa entender que aquele que tudo pode, aquele que é, aquele que te sonda. Você viu o salmo aberto lido aqui hoje, o salmo 139. Senhor, tu me sonda, tu me conhece, tu sabe a hora que eu me assento, a hora que eu me deito, a hora que eu me levanto, tu sabes o que eu falo, tu sabes quanto fio de cabelo tem na minha cabeça, tu sabes, tudo está escrito no teu livro sem que um dia nada daquele acontecesse. Tu sabes de todas as coisas. Será que vocês conseguem confiar no Deus que tudo pode? Sai. Fica tranquilo, homem, porque maior é o que estão conosco do que o que estão com eles. Irmão, coisa difícil é a gente crer que Deus está conosco no meio da prova, no meio da adversidade. Coisa difícil é você entender que Deus está cuidando de detalhes da sua vida. Coisa difícil é você entender que Deus tem um propósito para todas as coisas. Coisa difícil é tentar entender os planejamentos de Deus. E o que a gente faz, pastor? Então creia, confia, entrega. Um exemplo prático para você é quando você está sendo levado, sendo dirigido por um hábil motorista. Eu voltava do Rio Grande do Sul com a família. Estávamos descendo uma ribanceira, uma das serras do Rio Grande do Sul. E aí eu olhei para a pastora, estava muito frio, estava uns 4 graus abaixo de zero na serra. Eu falei para a pastora Eliane, escuta, dá alguma coisa quente aí, dá um café, dá alguma coisa aí para esquentar, porque eu estou sentindo muito frio. Quente ligado no máximo e não esquentava. Ela falou, não, na hora que saí do hotel eu peguei uma garrafa de água quente. Ela pega e me prepara um chá de camomila. Eu falei, coisa boa. E ainda foi aquele que vinha com mel junto. E aí preparou aquele chá de camomila e eu tomei e estamos conversando. Eu, Emily e Lucas conversando, alegre e tal. E eu tomando chá de camomila. Não deu 5 minutos. Mas foi um conforto, irmão. Por 3 segundos eu dormi no volante. Você está dormindo? Eu já encostei o carro, falei, realmente eu estou dormindo, encostei. E falei para ela, você já pode assumir a direção, Emily, vem para frente, eu vou para trás. O que você vai fazer? Eu vou dormir, você vai dormir, eu vou dormir, eu estou dormindo, eu vou dormir. Terminei de tomar meu chá, abracei com o Lucas. Falei, mas você vai dormir comigo dirigindo? Vou dormir, por quê? Porque eu confio em você dirigindo. Dirigiu até chegar em Florianópolis, Santa Catarina. Distância longa. Pastor, por que você dormiu? Porque eu confiava em quem estava na direção. Um exemplo prático para que você entenda. Se você está no banco de carona de Deus, confia, porque Ele sabe onde é o destino certo que você precisa chegar. Deus não perdeu a trajetória. Deus não perdeu o caminho. Deus não perdeu nada de vitória para a tua vida. Possa ser que você esteja subindo a montanha. Possa ser que você esteja no meio do vale. Ei, deixa eu dizer, Deus sabe onde é o local desejado da tua vida. E você vai chegar lá e ainda vai cantar o hino da vitória. O moço está preocupado, e agora, profeta? O que você vai fazer? Você vai sair correndo, você vai falar com o rei, você vai dar uma assoviada, vai chamar o exército de Israel? Não. Vem cá, meu filho. Eu ia chamar o Leandro, mas eu vou chamar tu mesmo, José. Vem cá, você está com cara de moço do profeta, vem cá. Vem cá, varão, sobe aqui. Sobe aqui. Corre, Vadu. Sem remancho, corre mais, mano. Corre. Tu está em Goiás, vai. Corre um pouco mais, é isso. Imagina o profeta, o moço do profeta. Está todo agoniado tentando entender. O profeta simplesmente vem, olha lá, povo, lá, olha, fica em paz, vai cair não, Deus é contigo, tá não são, não tá? Fica comigo. Ele simplesmente pega a mão e faz uma oração: Senhor, peço-te que abras os olhos do moço. Quando o moço abre os olhos, ele já não entende mais nada. Por quê?
Porque quando antes ele estava olhando, ele via soldados, cavalos e carruagens do rei da Síria. E agora ele pergunta: o que é que você vê? Eu não estou entendendo mais nada. Eu vejo carros, carruagens e cavalos de fogo em volta do profeta Eliseu. Eu não estou entendendo mais nada. Por quê? Porque o Senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Levanta a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não sabe se vai vir da direita, da esquerda, nem de frente, nem de trás. Entenda uma coisa: virá provisão de Deus para a tua vida. Não importa se é segurança, não importa se é suprimento, não importa se é provisão, não importa se é unção. O que você precisa, eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Tem vitória no teu caminho. A resposta de Deus que você precisa esta noite: saia de posse de vitória, porque Deus está conosco neste lugar. Abra os olhos do moço, Senhor, para que ele possa ver. Abra os olhos do moço. Quantas vezes a nossa visão espiritual está turvada? Irmão, eu uso óculos. Todos os dias eu tenho que levar meu óculos debaixo da torneira e passar detergente para lavar os meus óculos. Por que, pastor? Porque se eu não tomar de conta, ele fica todo embaçado, fica todo cheio de gordura. E tem uma complicação que eu não consigo enxergar de forma correta. Quantas vezes a nossa visão espiritual fica turvada? Você precisa limpá-la através da oração, através do jejum, através da sua fé, através da meditação da palavra. Você tem que dar uma afinada nessa visão. A Bíblia diz que enquanto agora ele não está entendendo mais. De um lado Eliseu pede para abrir, e do outro lado, pastor, do outro lado o profeta está dizendo: Senhor, agora mostra mais uma vez que o milagre é maior do que esse moço precisa. O que você precisa, Eliseu? Senhor, agora eu peço que o Senhor fere a visão desse povo com cegueira. O que com cegueira? Um precisava ter visão espiritual e o outro precisava ter a sua visão carnal fechada. Então fechou a visão. Eliseu sobe até então ao comandante e disse assim: escuta, o que é que vocês querem? Eu estou querendo a casa do profeta Eliseu. Eu estou procurando um camarada perigosíssimo. Qual é a profissão dele? Ele é profeta. Eu quero pegar o Eliseu aqui na cidade. Você conhece ele? Não, vem cá que eu vou te mostrar o caminho. Ah, é? Qual é o caminho? Vem cá. Eu vou te levar onde você precisa chegar. A Bíblia nos ensina que ele levou o exército do rei da Síria para dentro do quartel general do povo de Israel. O capítulo número 6, versículo número 20, diz assim: ó, guiar-nos-ei até Samaria. E sucedeu que, chegando eles em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra os olhos para que eles vejam. Quando eles abriu, eles viram que estava no meio de Samaria, na capital. Quando o rei de Samaria viu, falou: profeta, o que eu faço? Feri-los-ei, meu pai, feri-los-ei, meu pai. Por que essa expressão? Por conta da paternidade espiritual. Sabia honrar o homem de Deus. Ele disse: eu vou ferir eles, meu pai. Não, você não pode feri-los. Todo local tem ética, e essa ética era ética de batalha. Não podia ferir, porque eles não estavam em embate. Você não vai ferir. Você também não vai tomá-los prisioneiro. Não, não. Eu quero que você trate esse povo com pão e com água, para que depois eles voltem ao seu Senhor. Apresentou-lhes um grande banquete, comeu, bebeu e despediu para o seu Senhor.
E não entraram mais as tropas de Ciro, das terras dos Círios, na terra de Israel. Deus vai abrir a tua visão. Muitas vezes nós estamos com autocomiseração na nossa mente. Muitas vezes nós estamos com alguma visão de vítima na nossa mente. Quantas vezes você precisa crescer, desenvolver, dar andamento nos seus projetos. E parece que tem um cansaço mental que não te deixa projetar, não te deixa maquinar, não te deixa romper, não te deixa avançar. Deus vai abrir a tua visão aqui essa noite como um ato profético. Você crê? Sai do seu lugar e vem à frente que nós queremos orar por você. Existem segredos que Deus entrega na mão de pessoas. Existem coisas grandes que Deus tira da mão de pessoas e coloca na mão dos seus servos. Vocês conhecem o testemunho de Peter J. Daniels? Eu já contei aqui várias vezes. Mas eu vou contar hoje de novo, porque certamente alguém nunca ouviu. Desce com azeite lá, vaso. Nós vamos ungir todo mundo. Peter J. Daniels, na Austrália, nasceu com dificuldade de compreensão. Sua mente era fechada. Sua mente não abria. Sua mente não compreendia. Tinha dificuldade de compreensão em tudo. Em tudo. Na escola a professora batia para poder aprender. Sabe, palmatória? Batia para aprender e nada. Não aprendia. Única vaga de emprego que conseguiu foi ser ajudante do ajudante de pedreiro. O pedreiro tinha que deixar medidas específicas, trabalhar, porque a mente dele não abria, não tinha, olha, faz para mim 3 latas, tinha que medir as 3 latas, tudo certinho, porque não entendia. Alguém chegou na obra com um folheto e disse assim, o reverendo Billy Graham vai vir pregar na nossa nação aqui em Sydney, na Austrália. É. Você tem que ir lá. Eu tenho que ir, mas eu não sei ler, não, você tem que ir lá. Peter J. Daniels, chega o dia, ele vai. Ele chegou bem cedinho e ficou debruçado no alambrado, de frente para o palco. Reverendo Billy Graham começou a pregar sobre Cristo. E quando ele está pregando sobre Cristo, ele fala assim, olha, você tem uma mensagem, que esta mensagem ela tem que ser entregue a reis. Que? Você tem uma mensagem, que esta mensagem ela tem que ser entregue a reis. Ele entendeu como que se Billy Graham estivesse falando pessoalmente com ele. Ele levantou as mãos, sim, eu tomo posse. Na segunda-feira de manhã ele foi numa biblioteca, ele comprou 3 dicionários. Deixou um no carro, um no quarto e um no banheiro. Palavras de Peter J. Daniels. Ele começou a ler palavras para aprender a ler, para aprender a entender, para começar a compreender. A mente de Peter J. Daniels abriu.
começou a servir ao Senhor com excelência, começou a meditar na palavra. Deus deu uma ciência a esse homem. A sua última palestra que eu ouvi, ele tinha lido mais de 6.000 livros. Ele dá conselhos para a maioria dos presidentes. Ele já aconselhou presidentes norte-americanos sobre a costa da América, gerando lucros para as nações, reservas de petróleo, jazidas de minérios em todos os lugares do mundo que ele pesquisou. Para se conversar com Peter J. Daniels, cerca de 15 minutos, se pagam $2 milhões. Pastor, por que isso? Porque a Bíblia diz no livro de 1 Samuel capítulo 2, que Deus é capaz de ir lá no esterco e pegar o necessitado e colocar entre os príncipes. Deus tem capacidade de pegar aquele que está lá embaixo, que ninguém dá nada por ele, que não tem capacidade de fazer nada, e colocar entre os príncipes da terra. Eu conheço esse Deus, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que em vós opera. A visão está dentro de você, o milagre está dentro de você, a resposta que você precisa está dentro de você, o que você precisa para resolver problemas da tua vida está dentro de você, aquilo que Deus precisa usar está dentro de você. Deus já te deu a visão, você só precisa ter os seus olhos abertos essa noite. Coloque a mão sobre o teu peito aí. Espírito Santo, essa palavra que eu ministrei aqui essa noite não é minha, essa palavra é tua. Essa palavra é tua, Senhor. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não compreendo nada se não forem os seus mistérios. Isso aqui que temos, Senhor, é o maior tesouro da vida do homem, da vida da mulher. O Senhor é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E essa noite nós pedimos ao Senhor: abra a visão, abra a visão, abra a visão, abra a visão, abra a visão espiritual, Senhor. Abra a visão espiritual, vai ter resposta. Abra a visão espiritual, Senhor. A tua casa carece de profetas e de profetisas. A tua casa carece de homens e mulheres que tenham dom de curas, dom de maravilhas, dom da ciência, dom do conhecimento, dom da fé. A tua casa carece de dons apostólicos, de dons proféticos, de dons evangelísticos, de dons pastorais, de dons de mestre. A tua casa carece de pessoas que tenham fogo na palma das mãos. A tua casa carece de pessoas que tenham aquecimento no coração. A tua palavra carece de pessoas que tenham fogo nos pés. A tua casa carece, a tua casa carece, Senhor. Chegou um tempo de haver uma antecipação dos teus mistérios no meio desse arraial. Começa a levantar, Senhor. O Senhor incumbiu-nos de uma grande missão, de uma grande visão, de um grande projeto. E o Senhor tem, Pai, o maior recurso que pode existir, que somos nós diante da tua presença. Então abre a visão espiritual, abra a visão espiritual, Senhor. Dá revelações profundas na palavra, dá revelações profundas na palavra, dá revelações profundas, Senhor. Revelações profundas, Senhor. Eu libero uma palavra, que aqui vai ter pessoas que vai abrir a palavra pela fé, e será entregue uma porção da palavra extraordinária. Pai, eu libero uma palavra de direção sobre a vida dos seus filhos e das tuas filhas, que vai haver algo extraordinário, não importa o local onde eles ou elas estiverem. Vai abrir a palavra pela fé, e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus, Senhor. O teu Espírito Santo faz coisa extraordinária. O Senhor não precisa de nada de ninguém. O Senhor pode ofertar na vida dos seus filhos. O Senhor é um Deus que faz milagres extraordinários. Então, em nome de Jesus, Senhor, abra as visões espirituais. Agora, Pai, pela fé eu oro também por uma visão material. Senhor, todos têm um talento, ou tem um talento administrativo, ou tem um talento de gerenciamento, ou tem um talento de empreendimento. Senhor, não importa
importa qual é o talento, o dom natural que os seus filhos têm. Essa noite, Pai, capacita-os pelo poder do Teu Espírito. Senhor, quando o tabernáculo foi preciso ser erguido no meio do deserto, a Tua palavra me ensina que o Senhor capacitou a Bezalel e a Oliabe para a construção do tabernáculo. Capacita os seus filhos. Eu libero uma palavra, Pai, sobre a vida dos seus filhos, sobre superioridade. Não importa se os seus filhos estiverem no meio de 10, ele será o melhor. Não importa se eles estiverem no meio de 20, eles serão os melhores. Não importa se eles estiverem numa vaga de emprego, não importa, eles serão melhor. Eu libero uma palavra de direcionamento, uma palavra de foco, em nome de Jesus. Senhor, começa a levantar os seus filhos como empresários na face da terra. Libera recursos, libera capital de giro, libera, Pai, em nome de Jesus. Começa a dar sabedoria, Pai, de mordomia no meio do teu povo, sabedoria, Pai, para crescimento de coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai fazendo, vai agindo, vai apossando no coração dos seus filhos, para que o teu nome seja glorificado. Terai sequeia. Ai, chocamacouve, Osebe. Dê lugar, irmão, alabacai. Dê lugar, irmão, dê lugar, alabacai. O Espírito Santo está entre nós, está capacitando. Em nome de Jesus, Senhor, tem pessoas aqui que está dizendo que o tempo já passou e ainda não dá mais tempo. Tem pessoa que está dizendo que o tempo da vida já acabou, já não tem mais jeito. Senhor, erei cantar lá, vai a sobrecouvias. Pai, tem filhos teus aqui que já querem entregar os pontos, está correndo com as ferramentas. O Senhor está dizendo que é tempo de colocar novamente as ferramentas em campo. Não é tempo de deixar o arado, mas é tempo de colocar a mão do arado e não olhar para trás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça, haja, trabalha, confirma, decreta, estabeleça, porque o teu nome é fiel. Eu libero uma palavra, Senhor, eu libero uma palavra, que nos próximos 21 dias, haverá um aceleramento do teu propósito, haverá um aceleramento do teu propósito. Eu libero uma palavra, que dentro de 21 dias, pessoas vão subir nesse altar, e vai testemunhar um feito grande, para que o teu nome seja glorificado. Eu libero uma palavra, em nome de Jesus. Vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre esta igreja, sopra sobre os seus filhos, porque o teu nome é fiel, porque o teu nome é maravilhoso, em nome de Jesus. Se você quer, repita comigo: eu tomo posse dessa palavra. Se você quer, diga: eu tomo posse dessa palavra. Fala: eu me aposso de todos os milagres que Deus envia para a minha vida. Aplauda Jesus bem alegre. Presbítero Leandro ministrando dízimos e ofertas. Boa palavra abençoada, né, irmãos? Palavra de fortalecimento espiritual para as nossas vidas. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra, livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, é uma palavra de um dos homens mais sábios que pisou nesta terra. E diga-se de passagem, também dos mais ricos, porque quando o Senhor aparece para ele, quando Deus aparece para ele, ele não pede riqueza, ele pede sabedoria para que ele possa guiar o seu povo. E juntamente com a sabedoria, Deus também lhe deu riquezas. E ele tinha um coração voltado ao Senhor, para honrar ao Senhor. E é por isso que ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Honrar é colocar em prioridade,
é ser o primeiro. Da mesma forma que nós honramos o Senhor na busca, na questão espiritual, nós temos que honrá-lo também na questão do que ele diz com as nossas primícias, daquilo que passa pelas nossas mãos. E depois ele ainda diz assim: assim se encherão os teus celeiros de abundância. Celeiro era onde eles guardavam ali os seus alimentos, as suas colheitas. E se tinha celeiro, é porque tinha colheita. Se tinha celeiro, é porque tinha o que guardar, é porque Deus tinha abençoado. E depois ele ainda diz assim, ó: e os teus lagares irromperão com vinho novo. O que ele está dizendo é: os teus lagares não suportarão a bênção que vão vir sobre a tua vida. Amém? Então eu te convido nesta noite a dizimar na casa do Senhor, a ofertar na casa do Senhor, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Você que trouxe aí o teu dízimo, a tua oferta, gostaria que você ficasse de pé, levantasse o teu envelope. Nós vamos estar orando ao Senhor, ao Deus da bênção, ao Deus que guarda. Amém? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos desta noite, Senhor. E o Senhor falou conosco através da tua palavra, e o Senhor também falou conosco através, Senhor, do proverbista Salomão. E aqui está, Senhor, meu Pai, na mão de cada um a honra, Senhor. A primícia, os teus filhos estão abençoando a tua casa. Nós bem sabemos que o Senhor, meu Pai, não precisa do ouro, o Senhor não precisa da prata, porque a tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata. Os céus que nos aguardam, as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, são de cristais, Senhor. O Senhor tem o melhor na parte de cima, porque o Senhor também derrama o melhor sobre o teu povo, Senhor. Eu te peço, abençoa o celeiro de cada um, Senhor, e que venha sobejar o celeiro, Pai. Eu te peço, guarda a vida espiritual, mas guarda também a vida financeira de cada um de nós, Senhor. É para que o teu nome seja bendito, glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Pode vir a ofertar e dizimar na casa do Senhor, amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Deus seja louvado, que o favor do Senhor seja estabelecido sobre a tua vida, sobre todo o empreendimento que Ele tem colocado na sua mão. Que essa semana seja uma decisão, uma semana de decisões importantíssimas na sua vida. Deus te abençoe. Amém? Querido, nós já estamos terminando. Só quero dar aqui alguns recados à igreja. Vamos lá. Primeiro é o seguinte: nosso encontro de casais está marcado, está tudo certinho. E a pastora Iriane conversou, explicou algumas demandas lá. E foi marcado para o dia 13, mas ela nos deu um prazinho a mais para ver se alguém mais quer se achegar ao encontro de casais. Então, convida lá mais uns 4, 5 lá, manda um zap para o amigo, fala assim, ó, você só tem que investir R$150 para você fazer parte. Irmão, vai ser uma noite magnífica, vai ser algo extraordinário. Deus está trabalhando, vai ser muito bom, né? Eu creio que vai ser tão gostoso